A gente vai respirar bem profundamente, para que a gente possa, através dessa alegria, buscar a sintonia com os guardiões, que eles possam utilizar essa energia juntamente com cada um deles para fazer uma proteção energética, para que assim possamos nos abrir, buscar essa sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, com todos os espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz, formando uma corrente de luz, de amor, de fraternidade, que possamos dar o passo da expansão dos nossos sentimentos e a expansão consciencial que cada um buscamos. Que tenhamos uma tarde de paz, fraternidade e muito equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos em: os meninos dessa passagem evangélica continuarão cada dia mais sendo trazidos às nossas mãos para serem curados, quiçá aliviados. Aí você colocou a outra, você pegou Eu coloquei mais embaixo. alguém? Eu anotei 3 parágrafos abaixo. Alguém anotou alguma coisa antes? Não. Então vou ler. Quantos corações ansiosos, apenas por um gesto de atenção, são recomendados a maratonas de estudo e preparo intelectual como sendo os únicos remédios para sararem de suas enfermidades emocionais. A gentileza, o carinho, a arte da amizade e do afeto têm sido substituído por orientações religiosas rígidas e despidas de humanismo. Fala-se em obsessões, karmas cruéis, dores da traição, Da transição. dramas morais crônicos. E o consolo e a fé, onde estão? Eu anotei nisso daí porque é justamente essa diferença que a gente quis imprimir com um pingo de luz. E que o Ruiz nos pediu, né? Isso, nesse isso. sentido. Na realidade, desculpa, deixa eu refrasear. É justamente isso que o Ruiz veio como proposta para o pingo de luz. Não é você decorar os parágrafos do Evangelho ou de saber de cor e salteado cada uma das obras do Espiritismo que vai fazer alguma diferença, né? Então, dentro do Pingo de Luz, o que a gente busca fazer é implementar justamente isso daí, ó, a gentileza, o carinho, a arte da amizade, do afeto, tudo isso a gente procura colocar dentro do Pingo de Luz. E eu vou ser sincero com vocês, é uma mudança daquilo que a gente fazia até o momento bem grande, porque o nosso foco até a pandemia era seguir as regras de uma forma ou de outra, sem pensar na pessoa, ou pensando pouco, não sem pensar, mas pensando pouco na pessoa, né? O mais importante era seguir as regras. E hoje a gente entende que o mais importante é acolher as pessoas. Porque assim, ó, se a gente parar para pensar, o que trouxe a pandemia, né? Ela fez a gente quebrar toda a nossa expectativa. Se a gente não, você quer trabalhar, eu conheço técnicas, mas como que eu vou? Então eu tive que o quê? A gente tem que sair daquela zona de conforto e trabalhar com o sentimento para que ela possa chegar, né? E ali a técnica, né? Você trabalhar com magnetismo, você trabalhar com cura, era o menos importante. Por quê? Aí você, como que assim era o menos importante? O mais importante era a pessoa se sentir acolhida. Ela estava comigo. Ela podia desencarnar a qualquer momento. Quantos desencarnes houveram? Pessoas que participavam do nosso grupo desencarnaram de Covid. De Covid, né? Quando a gente estava em vibração, né? Então, assim, fazendo o trabalho de mesmo que chegaram a participar das nossas reuniões, eles Então, a gente teve, não foi 1 ou 2, nós tivemos, né? Então, assim, as pessoas, elas precisavam desse acolhimento. Agora, para a gente refletir mais um pouquinho,
Imagina o acolhimento de amor, né? Que nem a gente está brincando, colocando tal. Se ele fosse algo agressivo, se ele fosse aquela coisa assim, Você tem que fazer você isso. tem que fazer isso, eu te respondo torto, eu sou dura, o que que você conseguiria? Ah, ia sair pior do que entrou, né? Ia desistir, né, na Ia realidade. desistir até. Uhum. Cheia de A dúvida, desistência, né? Muitas pessoas iam desistir, não voltavam mais. e não iam nem falar nada, a gente ia ficar completamente Aí, muda. Mas tem uma coisa nisso. Nem todas as pessoas estão preparadas para assumirem o papel do curandeiro da sua própria enfermidade. Então, tem pessoas que ainda estão esperando que aqueles que estão à frente balance a varinha mágica e curem elas. É por isso que talvez o Pingo de Luz não tenha muito mais gente participando, porque as pessoas querem um remédio pronto, né? Elas querem que as dores sejam eliminadas e não precisa fazer nada. Eu quero continuar sendo o que eu sou. Né? Porque é muito mais cômodo, é muito mais tranquilo para a pessoa, né? Não precisa fazer Não nada, quer fazer a sua mais parte. nada, né? E lá Continua, de lá para cá. continua na sua zona de segurança. Né? Então, muito tudo isso. e aí a nossa proposta é um pouco diferente, né? Nossa proposta é, vamos pensar o que é que está me causando essa doença? Seja lá o que for, nem que seja uma doença material, um problema material. Mas vamos pensar o que está causando? O que será que eu posso fazer para vencer esse desafio? Que lição que eu preciso aprender disso que está acontecendo comigo? É basicamente isso, né? Porque assim, quando a gente ia na escola, né, e a gente aprendia uma lição, a professora dava lição de casa. A hora que a professora via que a gente tinha aprendido a lição de casa, ela não passava mais aquela lição para nós. Ela já transformava em outra. Já vinha outra. Então, o que a gente precisa compreender é o seguinte: quando a gente aprender a lição sobre aquele problema que a gente está verificando, está passando, aquilo cessa aquilo lá. Vai vir outro, mas cessa. Vai vir outro. Oi, Solange. ela já dava a lição, a gente sabia que a lição, ela mandava a prova. Esse é o problema. Quando a gente está já assimilando o nosso aprendizado, vem a prova. Essa é Mas então, aí o que acontecia? É aí que está. E o que acontecia? Você fazia a prova e não ia bem na prova. O que ela fazia? Passava mais lição. Para revisão, fazia. E aí, assim, tem lógica. A gente vai acertar na primeira. É aquilo que eu estava falando, se tornou essência. A gente conseguiu enxergar, mas a gente transformou em essência. A gente transformou os nossos sentimentos. Se a gente não transformou os sentimentos, a gente não transformou em essência, então a gente precisa passar pela prova novamente. O que acontece às vezes também é o seguinte, né? A gente identifica alguma coisa que precisa transformar na gente, né? E aí fala assim, eu não posso mais agir dessa forma. Aí você entra no modo de controle, certo? Aí vem a prova. E você se descontrola. Então a gente percebe que o controle não está funcionando. E aí a gente procura fazer de uma forma diferente, até um momento que a gente a gente nem percebe, a prova vem e a gente nem percebe que ela veio, porque para nós já virou uma coisa normal. Por exemplo, eu lembro não, né? Mas eu sei que na época que eu estava aprendendo a somar e subtrair, era a coisa que me descabelava. Hoje em dia eu somo e subtraio e nem penso nisso. Porque já virou essência. Eu não está mais na mente, já faz parte do meu ser somar e subtrair. A mesma coisa para aqueles problemas, né? Então, aí eu falo assim, se a gente por que a gente, esse é o questionamento, por que eu preciso do controle? Por que eu preciso controlar algo? Essa é a pergunta, cada um vai responder, cada um tem a sua resposta, cada um tem a sua essência, porque assim, cada um vai controlar aquilo que é diferente do outro, que acha que é importante. Mas a pergunta é, por que eu preciso controlar? E aí eu falo, a gente precisa controlar? Não fui eu que falei isso, hein?
Não fui eu que falei isso. Não, né? Não. Essas são as crenças, tá? Que a gente traz de diversas encarnações. Aí você fala, então já é de diversa, a gente fica mais uma. Se a gente quiser continuar na mesma, tá tudo certo. Se a gente resolver o que a gente vai andar, tá tudo certo também. Algo mais? A minha anotação está bem longe daqui. Tem um recado ali. A Silviane, acho que não vai poder participar das vibrações, que ela tem aula no centro. Ok. Só vou ficar na aula, depois eu tenho que sair. É que eu não quero interromper. Não? Algo mais nessa página? Na outra. Não. Então vamos lá. Então vai lá, Solange. Na sua outra. Bem no final da última página, qual de nós pode mensurar a quantidade de amor existente no coração de quem quer que seja, somente através da forma de expressar? Um dos maiores desafios do espírito na sua peregrinação evolutiva é equilibrar o que diz com o que faz e o que sente. Costumeiramente, nos confundimos e confundimos aos outros com atitudes e palavras acerca daquilo que realmente sentimos. Quem terá amado mais na terra que Jesus? Ainda assim, os homens entenderam suas atitudes e palavras como ofensas descabidas, a ponto de crucificá-lo. Nosso julgamento obedece a padrões, frágeis padrões inspirados em conceitos e vivências que precisam ser ampliados e reavaliados continuamente ao longo da vida. Havendo estagnação, surge o preconceito. Eu anotei um pedaço dessa daí. O que me chama mais atenção é um dos maiores desafios do espírito na sua peregrinação evolutiva é equilibrar o que diz com o que faz e o que sente. Você sabe que é daí que vem a nossa tristeza, né? A nossa angústia, porque esses três não estão falando a mesma coisa. Cada né? um anda de um lado. A gente fala uma coisa, sente outra e faz outra. E aí, a gente está sempre contrariando aquilo que a gente tem em essência. Então, a gente fica infeliz nesse momento. Né? E aí, infeliz, a gente está contrariado. Contrariado, a gente está fechado. A gente não sente. E aí é o círculo vicioso. E aí, quando o Bezerra fala lá em 2000 que chegou a era do sentir, que essa seria a nossa forma de nos transformarmos, é nesse sentido. O que eu sinto? Ah, eu não me sinto bem. Ok. Vamos lá. Eu não me sinto bem. Por que eu não me sinto bem? O que tem? E aí, assim, é a conversa comigo. É o meu questionário. Cada um vai fazer um questionário que possa se sentir melhor. Aí você fala, isso vai trazer o conhecimento? Pelo menos daquele sentir, vai. Daquele sentir, o porquê que eu me sinto daquele jeito. Porque, muitas vezes, o que a gente vê nessa humanidade que está aqui? Que nós fazemos parte? Todo mundo está contrariado. Está contrariado por quê? Pelo simples fato de estar contrariado? O que não deu certo? Ah, mas eu quero isso, eu quero aquilo outro. E o que você está fazendo para a sua conquista? Ah, mas depende do outro. Não. Depende da gente. Desse entendimento. Então, até um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente pegava um pacote e falava assim, a minha felicidade depende do outro. E acabou. E a gente batia o pé e falava isso com toda a clareza. Hoje em dia, ela nunca dependeu, mas a gente sempre se enganou. Uhum. Hoje, ela nunca dependeu do outro. Porque a gente consegue ser feliz sozinho. No final das contas, a gente pode pedir e desejar o que a gente quiser. Deus vai dar o que a gente precisa.
é isso que a gente não compreende, né? Uhum. Acima daquilo que eu acho que é bom para mim, tem aquilo que Deus sabe que é bom para nós, para mim. Então, quando as coisas não acontecem da forma como eu quero, eu sempre fico frustrado, né? Mas eu preciso compreender que existe um motivo por trás daquilo que eu não conheço. Deus conhece, eu não conheço. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que eu já superei essa fase, hein, gente? Na realidade, eu vivo essa fase toda hora. Frustração é o meu nome do meio. E aí você começa assim, a frustração é de quem? É sua. Então você tem mecanismos para trabalhar essa frustração, reconhecendo primeiramente e depois buscando uma forma de trabalho, né? O porquê que a gente vive uma pandemia de problemas emocionais e psiquiátricos? Por causa disso, por causa das frustrações. É esse fator lá do sentir, de tudo. Não, Equilibrar o que diz com o que faz e com o que sente. não tem equilíbrio. Então, cada um tá numa ponta, cada um tá lutando de uma forma. Então, uma hora eu falo uma coisa, outra hora eu sinto outra. E não é porque eu tenho algum tipo de perturbação. Não. É porque eu mesmo estou me enganando. Eu quero ser daquela maneira, mas eu não sou. Então, acontece esse tipo de sentimento dentro de mim. E aí as coisas começam, vem as frustrações, começa a vir um monte de coisa. E com o tempo, vai se tornando as doenças emocionais, as doenças espirituais, toda a desarmonia. Nossa, ficou sério, tá todo mundo pensativo. Olha, Eu olha tô hoje eles. pensando, Mas eu essa tô pensando. é uma coisa muito importante, essa questão de equilibrar o que diz com o que faz e com o que sente, porque é onde que a gente tropeça, né? É aqui que tá as máscaras, é, que a gente vive na sociedade, As que a gente convenções. vive em casa, que a gente vive no trabalho. Por quê? Porque se você vai falar você vai fazer o que você sente em determinado grupo social, muitas vezes você vai ser mal interpretado, vai ser julgado e pode até ser excluído daquele grupo. E você não quer isso, porque o ser humano ele gosta de pertencer, né? Não gosta de ser excluído. Então, o que você faz? Você veste uma máscara para poder participar daquele grupo, né? Por exemplo, eu quando era jovem, eu ia sair com meus amigos, a gente bebia cerveja, tal. E aí teve um dia que eu falei assim, caramba, não tô gostando, não tô me sentindo bem bebendo cerveja. Aí, a partir daquele dia, eu deixei de beber cerveja. Não por convicção religiosa, mas porque eu não me sentia bem bebendo cerveja. E aí, meus amigos notaram, né? E aí, um dia um falou assim: "Ó, você não bebe mais cerveja?" Eu falei: "Mas espera aí, vocês estão comigo porque eu bebo cerveja ou porque eu sou eu?" Nunca mais ninguém falou nada. Mas o que eu poderia ter feito? Para poder continuar no grupo, eu podia continuar tomando cerveja. Eu estaria infeliz porque eu não gostava daquilo. Não era aquilo que te É, fazia bem. vocês entenderam a diferença? Claro. Como que Sim. a gente abaixa a cabeça? Tem algumas coisas, inclusive, isso é um exemplo bem bobo, mas às vezes a gente é obrigado ou a gente é colocado numa situação onde que a gente tem que abdicar dos nossos valores. Aí a coisa começa a ficar ruim. Porque os nossos valores é a base da nossa vida. E de repente você é obrigado a fazer alguma coisa que é contra os seus valores, aí a coisa começa a ficar difícil. Aí você começa a ter problemas emocionais graves por causa disso. Entendeu? É porque isso daí é totalmente contra aquilo que você sente, É isso aí. né? E aí nesse momento você começa a se questionar se você pertence ou não pertence àquele grupo, né? Legal. Fechou já? Não, algo mais?
Eu anotei 1,5 página depois. É um parágrafo que começa assim: ótima pergunta. Alguém quer alguma? Eu marquei também. Marquei essa também. Eu marquei o parágrafo inteiro. Vocês marcaram o parágrafo É. inteiro? Inteirinho. Tem até na outra página, lá no Capacidade de Tolerância. É Pode ler. interessante. Então, mas aí vai ficar muita coisa, hein? Porque já faltam 5 minutos. Mas começa. Faz um resumo aí, Sérgio. Lê? Tá bom. É porque aí ou a gente vai ficar até umas 5h15 falando disso daqui, porque eu marquei bastante coisa aqui, ou então a gente para hoje e lê amanhã de novo. Não, no na sábado. sábado. O que vocês preferem? Lê agora. Se ninguém Tá se bom. importar. Ótima pergunta. O objetivo desta tarefa é exatamente o que nos referimos na abertura da reunião: trabalhar a fé. Muitos líderes e condutores espíritas, depois de refregas intermináveis e sofridas, costumam enquadrar-se na fala de Jesus narrada em Mateus, capítulo 24, versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí a parte que eu anotei é essa. Tomados de mágoa, cansaço e até descrença não assumida, muitos companheiros, por instinto natural de defesa, após muitas lesões afetivas adquiridas na própria tarefa, assumem postura de tutela e contenção excessiva de suas manifestações afetivas, guiando o amor na convivência. Esfriando O meu tá como guiando. O meu Aqui tá tá como esfriando, ó. guiando. Esfriando o O meu amor. esfriando. Mas tudo bem. Esfriando o amor na convivência e a espontaneidade. Esse é o pedaço que eu parei, eu gostaria de dar uma paradinha aqui. Tá. No ambiente onde existe o julgamento, onde existe regras rígidas, é isso que acaba acontecendo. Quando eu falo regras rígidas, não significa que a gente não deve seguir regras. A gente precisa estar sempre avaliando as regras para saber se ela se aplica naquele determinado momento, né? Então, por exemplo, nossa regra é de, quando a gente não faz estudo, a gente fazer a meditação às 5h45. Quantas vezes a gente não fez a meditação para ficar conversando sobre um assunto que estava sendo relevante? Verdade. A regra rígida, e fala assim, pessoal, vamos parar de falar agora e vamos fazer a meditação. E não causaria um efeito tão bom quanto a conversa. Então, isso que a gente fala de regras rígidas. E aí, as pessoas vão se cansando, né, desse excesso de controle sobre as atividades, sobre as atitudes, o julgamento. Né, a gente vê aí, muitas vezes, a pessoa vem reclamando de algum problema que está passando, que não sei o que lá, que não está conseguindo trabalhar direito. Isso é obsessão. Obsessão todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. No momento em que você perde o equilíbrio e que você tem pensamentos ruins, pode ter certeza que um espírito afim daquilo se aproxima de vocês. É que a gente sempre confunde a obsessão, né, como algo muito drástico, mas ela é de primeiro nível para depois se tornar drástico. Encosto é uma obsessão, né? Encosto é uma obsessão. Pode ser considerado, vai. Então, o que a gente precisa sempre buscar nas nossas reuniões é um ambiente de acolhimento, acolher um ao outro, sabe? Ouvidos de ouvir, sem julgamentos, sem condenações, deixar a pessoa pôr para fora aquilo que está oprimindo, porque é isso que faz com que ela possa pensar na lição que ela está vivenciando com aquele momento da vida dela. Eu posso fazer um complemento? Pode. Eu diria que foi uma das coisas que eu mais aprendi. A gente aprender a sentir o outro. A ler o semblante. A sentir aquele coração. Muitas vezes a pessoa não vai querer dividir. E não adianta a gente chegar para ela e falar assim, vamos conversar? Mas se a gente já começar a envolvê-la
a sentir esse coração. Esse eu acho que é algo extremamente importante. Aprender a sentir o coração do outro. A gente sente o nosso, mas a gente acaba expandindo esse sentimento. E é assim que muitas vezes é aquilo que eu falo, a gente não faz nada. A gente só está do lado. Mas a pessoa acha que você está fazendo bastante. Porque ela está sentindo que ela está acolhida. Que ela está sendo olhada. Que em um momento ela tem uma palavra de carinho, ela tem uma palavra de amor. Que vai ter alguém ao lado dela para qual ela pode pôr para fora tudo aquilo que está oprimindo ela, né? E é o amor de Jesus, é o amor pleno. Não é um amor de homem e mulher, não é amor de amigo, é diferente. É um amor suave, é um amor sereno, é um amor que acalma, sabe? É isso que eu vejo, né? É uma das coisas que eu tento me aperfeiçoar cada vez mais. Eu estou no início, mas é assim que eu vejo. É um ideal a ser conquistado. Olhar para a pessoa sem ela precisar dizer, olha, está acontecendo isso, eu estou assim, eu estou precisando falar, sabe? Mas o olhar dela bater com o meu olhar e eu conseguir passar todo esse amor, todo esse acolhimento. Porque é assim que eu vejo Jesus e é assim que eu vejo Maria. Esse acolhimento. A cada vez que eu falo para vocês que eu formo a egrégora de Maria, é dessa forma. É como eu mentalizo, eu projeto aquele manto a nos envolver e cansaço, peso, tudo aquilo, e a gente transformar, buscar aquilo que a gente tem de bonito, de belo, de força dentro de nós, para que a gente consiga prosseguir. E aí, mais por final dessa frase, fala assim: assumem posturas de tutela e contenção excessiva de suas manifestações afetivas. E aí, aqui são duas coisas. Postura de tutela, o que é isso? A pessoa faz o que mandam. Ela não tem mais iniciativa. E essa é a pior coisa que tem dentro de um grupo de trabalho, né? Primeiro, né? Claro que a atitude, a iniciativa é a relação ao objetivo da casa, ao objetivo do trabalho, mas, sabe, o dirigente do trabalho não veio hoje, quem pode dirigir? Fica todo mundo estático, ninguém se coloca. Por quê? Porque foi tão oprimido que não se acha capaz de fazer. Não é uma atitude consciente, é inconsciente. Não se sente capaz de fazer. E todo mundo é capaz de fazer. Todo mundo é capaz, né? E a outra coisa, ele fala assim, ó, contenção excessiva de suas manifestações afetivas, né? Porque a gente vê muitas vezes, a pessoa não pode sorrir, não pode abraçar, não pode beijar. Isso é a pior coisa. Como é que você vai amar uma pessoa se não consegue colocar para fora o amor que você tem dentro de você? Ah, mas não é assim que se demonstra amor. Ué, por que não? É uma das. Quer dizer que existe só uma forma de manifestar amor? Que é você estar lá olhando para a pessoa que está passando necessidade, ficar com os braços colados ao corpo e cara séria, porque espírita é sério, né? Se fosse sério, Chico Xavier não era espírita, porque ele contava piada para Ele conta ainda. Ele conta ainda. Ele ainda conta ainda? No plano espiritual. Ele se mantém de bom humor, como o doutor Inácio. Mas assim, eu queria entender, da onde que veio e a gente tem que... aí é onde que é uma crença, né? É que a gente tem que ter... Eu acho que eu fiquei pensando no outro dia sobre isso. Eu acho que essa crença ele vem dos livros da codificação. Porque você vê que as perguntas que Kardec falavam
os espíritos respondiam como tinham que responder. Eles não Sério? estavam lá para brincar. Sim. E eles eram sérios. Aí todo mundo fala assim, então espírita, que é espírita tem que ser sério. É o que está escrito. Da forma como está escrito lá. Entendeu? Mas assim, também a obra não poderia ser considerada uma obra séria, filosófica, nos moldes de que acontecia lá em 1800, no final dos anos 1800, se tivesse um monte de piada, um monte de brincadeira no meio da obra. Verdade. aí onde eu vejo a flexibilidade, né? Onde que vem entendimento, né? A falta de entendimento. A interpretação, né? Vamos interpretar um texto, vamos, ali realmente. Mas por que a gente tem que ser sério? Você vê que até o Tupã às vezes faz algumas gracinhas. Mas assim, e aí onde você fala, né? Traz o bom humor, né? Imagina, né? Se a gente estiver falando duro, falando, pisando. Vai ser pesado. Ué, Que nem antes da gente começar, antes da gente começar o estudo hoje, a gente não estava descontraindo, rindo, cada um falando uma coisa? É isso. É isso aí. É isso aí, Tem que ter certeza, né? Do aprendizado. Né? entendeu? Trabalho. E aí onde que a gente fala assim, essa é a flexibilidade, né? Eu preciso flexibilizar, eu preciso se eu quiser. Tem pessoas que vão trabalhar nessa seriedade porque é dessa forma. E eu, Valéria, não consigo, entendeu? Eu vou Ainda bem. Nem eu. Ainda bem. minha volta, Nem minha eu. né? Assim, Ai, até que minha chegou. Olha volta. Aí Dona a gente. Natália. A sua prima tá aqui. É... Mas é isso que a gente precisa ir trabalhando, né? E compreendendo. Bom, gente, nós paramos dessa forma, encontram na institucionalização um lugar de segurança.